Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 5 do último trimestre de 2025. Lições de lealdade, o caminho da redenção. Eu escolhi um outro título para esta lição. Claro que eu não pretendo desconsiderar o título que o pastor Valdir colocou nessa lição, que está muito interessante, mas eu preferi chamar esse assunto de O Segredo da Vida Vitoriosa de Ruth. Sabe, irmãos, Ruth é um personagem bíblico que nos traz lições maravilhosas. O exemplo de vida dessa mulher, o comportamento dessa mulher, suas atitudes diante das crises que ela enfrentou, nos trazem lições preciosíssimas e que nós não podemos ignorar. Amados, é impressionante quando nós estudamos a Bíblia com olhos de quem busca algo que quer aprender. Estudando o livro de Ruth, o texto da lição de hoje está no capítulo 1. Mas eu quero sugerir que você leia todo o texto do livro, que são 4 capítulos. Mas são capítulos pequenos que dá para você ler com rapidez. Mas é interessante, quando você estuda a Bíblia buscando aprender, procurando fazer aquilo que vai te dar coisas novas e trazer oportunidade para você, é muito interessante. O meu objetivo ao gravar esse vídeo é mostrar que as escolhas que fazemos e a maneira como encaramos as lutas que enfrentamos determinará o êxito ou o fracasso nas nossas vidas. Eu quero, inclusive, pedir desculpas aos irmãos por estar publicando esse vídeo tão tarde. Hoje já é sexta-feira, eu deveria tê-lo publicado bem antes, mas, irmãos, essa semana eu passei numa crise de gripe tão violenta que eu não conseguia nem falar. Se eu fosse gravar um vídeo, então, ia ser um Deus nos acuda. Aí eu preferi esperar um pouco para gravar e somente hoje eu estou, assim, ainda não estou bem, mas já estou em condições de gravar esse vídeo. Portanto, vocês me desculpem. E eu quero continuar pedindo a ajuda de vocês para que se inscrevam no canal, para que divulguem o vídeo para aquelas pessoas que podem se inscrever também no canal. E divulgue para os irmãos na igreja, para que eles também possam ter essa perspectiva que eu vou apresentar aqui dessa lição sobre a vida de Ruth. Uma coisa, irmãos, interessante que a gente pode observar é que muitas vezes nós queremos culpar a questão, a nossa posição social, a nossa falta de oportunidades, enfim, tudo aquilo que a gente pode inventar como desculpas para os nossos fracassos. Se a gente olhar para a vida de Ruth, nós vamos ver nela uma mulher que tinha tudo para dar errado. Ruth foi uma daquelas pessoas que, se ela se tivesse se tornado uma prostituta, uma mendiga, era o caminho que ela tinha que trilhar. Nós iríamos até dizer, é a sorte que caiu para Ruth, foi isso. Mas não, Ruth, ao invés de aceitar esse fracasso terrível na sua vida, por conta da viuvez, por conta da falta de condições de vida naquela região onde ela vivia, ela simplesmente disse, não, eu vou à luta, eu vou sair a campo e eu vou trabalhar. Ela toma uma decisão que é impressionante. A decisão de Ruth de mudar de vida. A partir do momento em que ela conheceu o Deus de Israel, porque eu creio que o período que ela conviveu com Elimeleque, com a Ruth, com o esposo, que era filho de Noemi, eu creio que ela aprendeu muita coisa a respeito daquele Deus. Ela ouviu as histórias do povo de Deus. Ela sabia que Deus havia feito milagres extraordinários, que havia derrotado reis, que havia vencido batalhas terríveis e quase impossíveis eles haviam vencido. Ruth sabia disso. Ela conhecia essa história. E exatamente por conhecer essa história, ela creu que Deus podia mudar a sua história. E ela decidiu, de forma maravilhosa, agir ficando ao lado de Ruth. O livro de Ruth, portanto, irmãos, conta a história de uma mulher. Tinha tudo para fracassar, tanto na vida social, quanto na vida espiritual, tanto na vida financeira, mas as escolhas que ela fez, as decisões que ela tomou,
ao longo da sua vida, fizeram com que ela aparecesse, talvez no lugar mais importante da Bíblia, que foi na genealogia de Jesus. Então veja que é muito interessante, que é algo maravilhoso quando você se coloca numa posição em que Deus pode usar você da forma como Ele quer. Onde começa a história de Ruth? É interessante, irmãos. O drama na vida de Ruth, que eu acabei de falar que aconteceu, ocorreu no período dos juízes. O período dos juízes foi um período muito controverso em Israel. Após a morte de Josué, não se levantou um líder definitivo como levantou-se Josué no lugar de Moisés. O que o povo fez foi ficar meio a Deus dará. Não havia uma liderança centralizada. Os líderes das diversas tribos, das 12 tribos, meio que parece que queria conduzir a coisa cada um do seu jeito. E o que vai acontecer é que o povo começa a fazer coisa errada. Quando o povo começa a fazer coisas erradas, Deus levanta um líder. Eventualmente poderia ser de qualquer tribo, como ele levantou de várias tribos. E esse líder, ele procurava aglutinar todo o povo sob a liderança dele para reconduzir o povo na presença de Deus, conquistando vitórias em batalhas, reconduzindo o povo a adorar a Deus, enfim. Mas o detalhe é que os juízes também fracassaram. O período dos juízes foi logo depois da morte de Josué até a chegada de Saul, né, como rei de Israel. Então esse período que vai do período da morte de Josué até o reinado de Saul é um período de mais ou menos 300 anos, 300 e poucos anos. Foi nesse período que aconteceu essa história. Portanto, poderíamos citar no tempo por volta de 1390 a.C. até 1030, 1000 a.C., portanto 300 e poucos anos. Como eu disse, esse período foi caracterizado por uma liderança política, religiosa e militar, de um líder que era orientado por Deus, mas que nem sempre conseguia unificar as 12 tribos que havia em Israel. Sempre havia alguém que estava meio do contra e alguém que não queria entrar. Esse período foi marcado por atritos graves entre os israelitas e os povos vizinhos, que nunca aceitaram a posse da terra pelos judeus e sempre estava brigando, estava lutando. E essas guerras, esses conflitos trouxe fome, sofrimento para muitas famílias. Além do clima daquela época não ser um clima muito favorável, havia esses desentendimentos todos, e o que acontecia era que os mais pobres acabavam passando suas terras para os mais ricos. E isso é profundamente condenado por Deus, tanto que no livro de Provérbios há um versículo que fala assim: não remova os limites antigos que fizeram seus pais. Ou seja, os ricos não deveriam tomar a posse das terras dos pobres, mas os pobres ou entregavam aos ricos para que eles tivessem pelo menos alimento, ou eles simplesmente abandonavam, como foi o caso de Elimeleque e Noemi, sua esposa, e seus 2 filhos, que num período de fome que houve lá em Belém, foram para Moabe. E ali em Moabe eles ficaram por mais de 10 anos. Lá Elimeleque faleceu, os seus filhos Quilion e Malom se casaram com Ruth e Orfa, viveram algum tempo, mas pouco tempo depois, ao que parece, eles vieram também a falecer. Noemi, sem ter como se manter naquele lugar, decide voltar para Belém. E quando ela decide voltar, as suas noras pretendem voltar com ela. Mas ela as desaconselha a voltar. Elas dizem: minhas filhas, eu não tenho marido mais para ter filhos. Eu não tenho mais filhos para dar para vocês. Então não tem como. Vocês fiquem com seus pais, fiquem com seus deuses. Eu vou voltar para minha terra. Orfa, uma de suas noras, ouviu esse conselho e voltou. Ruth, porém, não. Ruth disse que não ia voltar. Ruth disse que queria ficar com ela, sob qualquer problema ela ia ficar. Agora note, Ruth não era judia
Ruth era uma mulher viúva. Ela tinha tudo para ter uma vida errada. Mas ela decidiu não ter uma vida errada. Quais foram as atitudes na vida de Ruth que mudaram seu destino para sempre? Quais foram as escolhas de Ruth que a tornaram a mulher que ela se tornou na palavra de Deus? Irmãos, o comentário que o pastor Valdir fez desta lição está excelente. Eu li e gostei, mas eu não vou apresentar aqui um contraponto do que ele falou. Eu quero apresentar apenas uma outra visão, uma perspectiva um tanto quanto diferente. Mas a verdade é que eu também vou repetir coisas que ele já disse ali no comentário da lição dele, que eu acho que nós devemos estudar com afinco, com zelo, com dedicação, porque é um texto que nos ajuda a amadurecer enquanto servos de Deus e amadurecer espiritualmente. Mas quais foram as atitudes de Ruth que fizeram com que sua vida mudasse? A primeira delas, irmãos, ela decidiu romper com o seu passado e levar uma nova vida. Quando ela disse para Noemi: não insista para que eu te deixe, nem te siga, porque onde você for eu vou, o seu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus, onde você morrer eu vou morrer ali também. Resumindo a história, ela disse isso para Ruth. Ruth não tem mais nem argumento quando ela disse isso. Eu falei: então tá bom, minha filha. Já que você quer passar por esses problemas todos, vamos embora. E elas voltaram para Belém. Quando chegaram em Belém, Noemi, ainda pessimista como estava, quando o povo viu e foi conversar com ela, disse: Noemi, você voltou, que coisa boa. Ela disse: não me chame Noemi. Me chame Mara, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele tornou a minha vida amarga. Eu perdi tudo. Perdi marido, perdi filhos. Eu não tenho mais nem quem me sustente. Eu sou uma pobre coitada de uma vida amarga. Ruth não assimilou isso, acredita? Ruth, ouvindo isso, com certeza ela estava perto, ela não aceitou isso para ela, não. Ela tomou uma atitude diferente. Sabe, irmãos, muitas pessoas ficam tão apegadas a situações do passado que não permite que Deus haja nas suas vidas. Quando Noemi e Ruth chegaram em Belém, Ruth não quis ficar com aquela vida de coitadinha, sabe? Ela não quis ficar mais apegada a seu passado, a seus deuses, a tudo aquilo que tinha lá em Moabe. Ela esqueceu. Por quê? Enquanto nós permanecemos apegados aos nossos vícios, aos nossos costumes, ao modo de ser, de agir, que nos associa ao pecado, com a religião apenas, Deus não vai agir nas nossas vidas, irmãos. Deus só vai agir nas nossas vidas quando Ele percebe que nós rompemos com o passado. Ora, o próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho de Mateus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Jesus não promete vida fácil. Jesus não promete vitórias esmagadoras sobre todas as lutas que a gente tiver. Não. Às vezes a gente perde. Mas se a gente está com Deus, se a gente está confiado que Deus vai nos ajudar, nada nos impede de prosseguir. Ruth decidiu romper com o seu passado e mudar de vida. E Deus queria ver isso na vida de Ruth. E quando Ruth toma essa decisão, Deus começa a agir na vida dela. Sabe, Deus pode agir na sua vida. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar a sua vida. Sabe, irmãos, eu venho de uma família muito pobre, que morávamos na roça. Às vezes nos faltava aquilo que na roça a gente chama de mistura. Só tinha arroz e feijão. Meus pais quase analfabetos. Papai tinha um pouquinho de estudo, mas muito pouco. Minha mãe nada de estudo. 9 filhos para criar. Uma escadinha. Minha mãe, sabe, ela decidiu, ela disse: meus filhos não vão viver como eu vivo. Eles vão estudar. E ela nos mandou para a cidade com toda dificuldade, irmãos, para que nós estudássemos.
Quando eu fiz a minha tese de doutorado na Universidade Unicinos, eu pude colocar com muito prazer uma homenagem a meus pais, que se doaram para que eu alcançasse o êxito que eu alcancei nos estudos. Sabe, irmãos, Deus, Ele nos honra quando nós o honramos. Deus, Ele nos dá graça quando nós nos aproximamos dEle para servi-lo, para adorá-lo. Ruth, aliás, não se acomodou em ser uma vítima da sociedade. Era viúva, era pobre, não tinha nada, mas ela não se acomodou com isso. Sabe? Muitas vezes nos sentimos bem quando as pessoas nos veem como coitadinhos. Oh, que pena, nunca teve oportunidade na vida. É uma boa pessoa, é inteligente, mas nunca teve oportunidade. Muitas vezes a gente se sente bem com isso. Não, meus irmãos, a gente não pode viver assim, não. Você tem que lutar por aquilo que você quer, você tem que correr atrás. Você tem que perseguir o seu êxito, o seu sucesso na vida profissional. Você tem que correr atrás. A vida espiritual, enfim, aquilo que vai te dar projeção, aquilo que vai te ajudar. Você precisa glorificar a Deus e correr atrás. Nós às vezes gostamos da situação de sermos vítimas, de sermos os fracassados. Porque parece que, sendo assim, todo mundo é obrigado a nos ajudar. E não é isso que acontece. As pessoas não fazem isso quando elas veem um mendigo na rua. Muitas delas fecham os vidros de seus carros quando um pedinte vem falar com ela. Outras dão volta para não passar perto de mendigo. Nós não temos que levar uma vida assim, nós precisamos correr atrás. É mais cômodo ficar quieto e não fazer nada quando as coisas não estão dando certo, pois assim a gente vai poder culpar alguém. Mas essa não deve ser a nossa atitude. Ruth, irmãos, ela soube aproveitar a chance que ela teve. Quando apareceu uma chance, ela não perdeu. Sabe? Aquela história de que se o cavalo passar na sua frente, arriado, não perca, monte nele. Foi isso que ela fez. Ela não deixou a sorte passar. Ela não deixou a oportunidade passar. Quando ela chegou em Belém, estava começando a colheita. O que ela disse? Noemi, eu vou procurar, eu vou colher. Ela disse assim, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu, vá, minha filha. E aí a gente conhece um pouco da história, você vai ler no livro de Ruth, você vai perceber que ela foi orientada por Deus, não é uma coincidência, ela foi orientada por Deus para ir para determinado lugar. Eu não sei se ela pegou a direita, se a esquerda, seguiu em frente, eu sei que ela chegou numa bifurcação que ela tomou um destino, e ali ela foi para o campo de Boaz. E a história você vai ler lá, você vai entender como que Deus agiu na vida de Ruth daquele jeito. Amados, nenhuma oportunidade ocorre duas vezes em nossas vidas. Um emprego, um curso, uma chance para mudar. Nada. Só ocorre uma vez. Aproveite. Agarre, lute e pegue e vá com todo o empenho, com todo o zelo, com toda a dedicação que você puder. Muita gente reclama que nunca teve oportunidade de estudar. Irmãos, tem oportunidade de voltar a estudar mesmo depois de adultos. Tem oportunidade de estudar mesmo depois de grande. Quando você quer aprender uma coisa, você vai atrás, você corre atrás. Irmãos, eu vou completar esse ano 70 anos de idade. Aliás, esse ano, o ano que vem. Esse ano eu completei 69. O ano que vem eu completo 70 anos de idade. Irmãos, vocês acham que eu estou acomodado? Vocês acham que porque eu estou aposentado do serviço público eu estou acomodado? Não, eu estou estudando, eu estou me virando. Eu estou correndo atrás, eu quero melhorar a minha situação. Eu terminei um doutorado em 2020 e eu estou fazendo outro. Sabe por quê? Porque eu não quero ficar parado, eu quero que Deus me dê oportunidade dentro das minhas possibilidades. A Bíblia diz que Deus dá a oportunidade para a gente trabalhar de acordo com as nossas possibilidades. Então você pode fazer muito mais coisas. Sabe? Lembre-se que nenhuma oportunidade aparece duas vezes.
Quando uma chance surgir, agarre com vontade e trabalhe duro para vencer. Não se acomode. Vá atrás, lute e cresça fazendo o que você precisa fazer para Deus. Sabe, irmãos, Ruth era uma mulher trabalhadora que não se perturbava com as dificuldades. Tem gente que quando vai tentar alguma coisa, o primeiro obstáculo desiste. A primeira batalha desiste. Primeiro problema, eu não dou conta. Não, não é por aí não. Vá em frente. Corra atrás. Sabe, nós precisamos entender que Deus, Ele nos dá a oportunidade. Agarrá-la, segurá-la, cabe a mim e a você. Olha só o que essa moça disse para o encarregado lá da colheita da lavoura de Boaz. Ela me pediu, isso aqui é a conversa desse rapaz, que era o responsável pela colheita, e o Boaz. Ele está dizendo para ela, ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Irmão, você já imaginou aquela mulher, um sol escaldante, um calor de mais de 30 graus com certeza, e ela ali na roça, ela ali na lavoura, pegando as sobras que ficavam pelo chão daquilo que estava sendo colhido? Somente uma pessoa disposta faria aquilo. Amados, dizem que a preguiça é avessa ao sucesso. Eu acho que é verdade. Uma pessoa preguiçosa jamais vai conseguir ter êxito na vida em qualquer área. Ele não vai estudar, ele não vai ter uma profissão, ele não vai conseguir um bom emprego, ele vai viver num trabalho informal aí a vida inteira. Agora, se você quiser conseguir as coisas, meu irmão, olha, lute. Primeiro, nenhum trabalho é desonroso, saiba disso. Mesmo que você trabalhe da coisa mais simples do mundo, nada é desonroso para você fazer. Seja você trabalhando como servente pedreiro, como um pedreiro, como um eletricista, com a profissão mais simples que você achar. Você vai trabalhar com dignidade, isso é honroso. O que não é honroso é você ficar acomodado, dormindo até tarde, levantando tarde e ficando aí sem saber o que fazer. Não, vai atrás. Oportunidade de serviço tem em muitos lugares. O que depende é só do nosso esforço, do nosso empenho. Nenhum trabalho é desonroso. Seja ele o mais simples possível, é um trabalho que dignifica. Levante então, portanto, vá à luta. Não se acomode, trabalhe. Levante de madrugada, corre atrás. Chega primeiro do que os outros candidatos lá no lugar. E agarre-se à chance que você tem. Olha, Thomas Edison, que foi um grande inventor, ele disse que o êxito está relacionado da seguinte maneira: 10% é inspiração e 90% é transpiração. Ou seja, você precisa de suar a camisa. Você precisa de crescer. Já viu o lema dos calvinistas com relação ao texto bíblico? Para você interpretar a Bíblia corretamente, orare et labutare. Você precisa orar, mas você também precisa se esforçar para você entender o que as Escrituras dizem. Nada nos vem de graça, irmãos. Nada nos vem caído do céu e sem que você tenha nenhum tipo de esforço. Tudo que você vai fazer exige de você empenho, zelo, coragem, dedicação, responsabilidade, compromisso, fidelidade, enfim, e muita sinceridade diante de Deus e diante daqueles que te dão a oportunidade de trabalhar. É isso que nós precisamos fazer. Ruth nos dá exemplos notáveis de uma pessoa que tem êxito na vida por conta das atitudes que ela toma diante das escolhas que ela estava fazendo. Sabe outra lição grande que Ruth nos dá? Sobre como alcançar o sucesso, sobre como subir na vida. Proceda corretamente mesmo nas crises. Irmãos, é muito interessante que a gente trabalhe com dignidade, com honestidade. Veja a conversa entre Ruth e Boaz.
Então Ruth se inclinou, isso aqui está em Ruth capítulo 2, versículos de 10 ao 12. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai e mãe, a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Amados, Ruth agiu com dignidade. Ela não se perturbou pela viuvez, ela não se perturbou pela pobreza, ela não se perturbou por nada disso, sabe? Não justifique uma situação que você está passando para você fazer coisas erradas, para você não agir, para você não se esforçar para conquistar as coisas. Nós precisamos lutar, irmãos, para a gente obter aquilo que a gente busca e buscar com honestidade, agir com coerência, agir com atitudes corretas. Não queira tirar proveito de uma situação usando de desonestidade, de mentiras, de falcatruas, nada disso. Faça tudo da forma mais correta possível. Irmãos, interessante, sabe? Ruth, ela sabia valorizar pequenas coisas, mas não se conformava com o mínimo. Há um episódio na vida de Ruth que eu acho interessante demais. Aqui no mesmo capítulo 2, versículos 14 e 18, diz assim o texto: na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Presta atenção nisso. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem a seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as apanhe. E não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Isso era uma quantidade muito grande para a maneira como ela estava fazendo. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também, escute isso aqui, Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita. Que zelo, que cuidado que ela teve pela sogra, irmãos. A Noemi não tinha ficado com nada em casa para comer, porque não havia. Quando Boaz ofereceu aquele tanto de comida para ela, ela comeu e o que sobrou ela guardou. Porque ela se lembrou que tinha Noemi que precisava comer também. Isso é algo que a gente dificilmente faria, ou dificilmente faz. Ela teve o seu coração voltado para aquela que era sua companheira. Não despreze as coisas pequenas. Valorize-as. Aproveite tudo que possa ser útil. Naquele instante, Ruth sabia o quanto a colheita que ela estava fazendo era importante. O quanto elas precisavam daquilo. Não se conforme, por outro lado, por ter alcançado um pouco. Busque tudo que você pode alcançar. Trabalhe com dedicação, com zelo. Ore. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe para valer, como se tudo dependesse de você. Faça isso e você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. Além do mais,
Ruth demonstra humildade muito grande. Ela seguia os conselhos daqueles que podiam ajudá-la. Ela ouviu a Boaz, ela trabalhou com o responsável pela colheita, agora sua sogra lhe dá orientações e ela simplesmente diz: eu vou fazer exatamente como a senhora está mandando que eu faça. Sabe, ela sabia ouvir conselhos de quando alguém tratava com ela. Veja que tem um ditado que diz que o tolo aprende por meio de seus próprios erros, o sábio com a experiência alheia. Ruth atentou para o que Noemi estava lhe dizendo. Noemi sabia muitas coisas da vida, Noemi conhecia aquela cultura, Noemi conhecia muita coisa e que Ruth não. Sabe, use cada oportunidade para aprender a melhorar o seu padrão de vida, tanto espiritual quanto secular. Não se acomode. Não fique achando que as coisas vão cair do céu prontas para você, que não vão. Lute, batalhe, corra atrás e vença, porque o Senhor é com aqueles que trabalham com honestidade, com sinceridade, com zelo, com dedicação. Isso Ele faz. Pode ter certeza disso. E Deus vai abençoar você, eu tenho toda certeza. Amados, a história de Ruth é uma das mais belas narrativas sobre lealdade, fé e redenção em toda a Bíblia. O modo como ela se relaciona com Boaz, o modo como Boaz depois se torna o seu resgatador, o modo como as coisas vão acontecendo até o casamento dela com Boaz, é algo que nós precisamos aprender e valorizar muito. Em Ruth, nós vemos a providência de Deus se manifesta por meio de decisões humanas e que as escolhas de fé sempre trazem frutos de esperança. Quando Ruth decidiu seguir Noemi, ainda em Moabe, ela nunca imaginou quem ela seria na vida. Ele nunca imaginava que depois de mais de 3.000 anos, o seu exemplo continua vivo no meio do povo de Deus. O seu exemplo continua sendo estudado, aprendido e admirado. Ruth rompeu com o passado, rejeitou a vitimização, aproveitou as oportunidades, trabalhou com dignidade, procedeu com integridade, valorizou o pouco e seguiu os conselhos sábios. Por isso, Deus a honrou. Você quer alcançar aquilo que você busca com desejo em sua vida? Haja como agiu Ruth. Dedicação, zelo, compromisso, responsabilidade. O caminho, irmãos, da redenção, que começou com uma viúva estrangeira, culminou, sabe aonde? Na genealogia de Jesus. Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária, que coisa grande! Ruth jamais poderia imaginar onde estaria seu nome alistado. Ruth não sabia que suas decisões diárias estavam escrevendo uma história eterna. Você quer que um dia você seja lembrado? Faça algo que seja diferente. Faça algo que seja notável. Assim também é conosco, irmãos. Cada ato de fidelidade, cada passo de fé, cada escolha certa diante das crises pode se tornar o ponto de virada de toda uma vida. A minha e a sua. Irmãos, a vitória espiritual, o êxito na vida espiritual, nasce da obediência prática e da confiança silenciosa em Deus. A gente sabe que Ruth depois se casou com Boaz, se tornou uma das antepassadas do próprio Senhor Jesus. Mas tudo ela fez com a maior dignidade, com o maior zelo, com a maior dedicação. A vida de Ruth nos ensina que Deus transforma o ordinário em extraordinário, o sofrimento em propósito e o passado em testemunho.
É isso, irmãos, que nós precisamos ver. Quando decidimos seguir o Senhor com lealdade e coragem, Ele reescreve a nossa história com tintas da graça. Você quer que sua vida seja transformada? Você quer que sua vida seja mudada? Passe a partir de hoje a ter uma vida diferente. Decida romper com tudo aquilo que vem te prejudicando ao longo de sua vida. Seja pecado, seja descuido, seja preguiça, seja o que for, decida abandonar definitivamente. E, amados, para que esse vídeo não fique tão longo, eu quero chamar a sua atenção para algumas aplicações sobre esse assunto que nós acabamos de ver. Primeira, decida hoje romper com o seu passado. O novo de Deus só acontece quando deixamos para trás o que Ele já encerrou. Aquilo que Deus não quer mais para a sua vida já ficou. Não queira trazer isso de volta. Viva o novo de Deus agora. Rompe com o passado, rompe com preconceitos, rompe com tudo aquilo que te prendia a uma vida distante de Deus. Segunda, pare de se ver como vítima e haja com fé. Crendo que Deus abre caminhos onde só há deserto. Deus dá abrigo onde só há tristeza, desespero. Deus cuida de você. Terceiro, abrace as oportunidades que o Senhor coloca em suas mãos, mesmo as pequenas. Lembre-se, a gente começa as coisas simples e elas vão crescendo juntamente conosco. Nelas pode estar escondida uma bênção muito maior que você está desejando. Quarto, trabalhe com dedicação e honestidade. Nunca minta. Nunca faça nada para levar vantagem sem que isso seja honesto. Tenha cuidado. O esforço fiel sempre atrai o favor de Deus sobre sua vida. Não se esqueça disso. E por fim, valorize o pouco e seja grato, mas não se acomode. Corra atrás. Busque algo que seja maior. Avance para o máximo que Deus preparou para a sua vida. E assim, você pode ter certeza que sua vida vai mudar, como mudou a de Ruth. Hoje nós admiramos a vida dessa serva de Deus, pelo que Deus fez com ela. E Deus pode fazer o mesmo com você e comigo. Até nosso próximo encontro, na nossa próxima aula.